Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vou trazer mais um assunto relacionado à CFOP, que eu verifiquei que surgiu algumas dúvidas em relação específico ao MEI, tá? Quando a gente está falando de MEI, tem algumas exceções à regra geral. Para o MEI, houveram algumas mudanças na legislação em abril de 2025, onde a utilização do CFOP para o MEI, ela foi meio que simplificada, então foi resumida. O MEI ele só pode utilizar alguns CFOPs bem específicos. A ideia é tirar toda aquela complexidade de regras de CFOP para o MEI, deixar algo mais simplificado, tá? E houve sim uma alteração na legislação, quando se fala em MEI, houve alteração de regra de validação de nota. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, que eu achei esse material aqui da Cefaz do Rio Grande do Sul bem interessante, que responde todas essas dúvidas, né, em relação ao caso do CFOP do MEI, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, qual CFOP devo utilizar na venda de mercadoria pelo MEI, né? Ó, o MEI deve utilizar o CFOP 5102 na venda interna ou 602 na venda interestadual, para qualquer venda. Não importa se é uma venda de industrialização, não importa se é algo que estava num armazém geral, não vai ter CFOP diferente para MEI. Todas as vendas que forem realizadas através de MEI vai ser no 5102 se for dentro do estado ou 602 se for operação interestadual. Aí uma dúvida muito comum aqui é o caso de industrialização, né? Eu sou uma indústria. Eu não deveria estar utilizando o CFOP 5101. Antes era assim, mas isso mudou a partir de abril de 2025. Então, se a gente utilizar um CFOP diferente dos CFOPs que são permitidos para o MEI, vai dar erro de validação, tá? Então, aqui, ó, ele trouxe, ó, o MEI não pode mais utilizar o CFOP 5101, que era venda de produtos industrializados, agora vai ser usado apenas o 5102. Ó, o de remessa, né? Quando eu fazia uma remessa para industrialização por encomenda, uma remessa para conserto, então o MEI, que ele vai utilizar agora? Para quando for uma remessa, o 5904 ou o 6904. Todas as remessas realizadas pelo MEI vão ser feitas nesse CFOP aqui, tá? Em relação à devolução, mesma coisa. Então, só ficou habilitado para o MEI utilizar quando for nota de entrada 1.202 ou 2.202 e quando for devolução de compra, que ele vai fazer uma nota fiscal de saída, né? Vai ser o 5.202 ou 6.202. Mesmo que ele tenha comprado o produto para industrialização, agora o MEI, toda devolução, vai utilizar esse CFOP aqui, tá? Aqui ele traz um exemplo, ó, da remessa de industrialização por encomenda, tá? Que eu achei bem interessante também, que ele fala, ó, industrializo por encomenda e não estou encontrando os CFOPs que utilizava antes quando eu vou utilizar a emissão de nota fiscal avulsa do MEI, que é um exemplo aqui, né? E antes era utilizado o quê? O 5.902 para retorno da mercadoria que eu recebi em industrialização e o 5.124 para fazer uma cobrança. E aqui o que o fisco colocou, né? Agora ele vai começar a utilizar nessa operação o 5.102 para cobrança, mesmo que é um serviço de industrialização, e o 5.202 para fazer o retorno como uma devolução, tá? Então, ele vai utilizar esses CFOPs no lugar daqueles CFOPs que era utilizado na remessa de industrialização por encomenda, que existia ali um CFOP específico, né? Também tivemos a mudança que agora é necessário a gente preencher o CRT, que é o Código de Regime de Tributação. O 4 é o código do MEI. É com esse código aqui que ele identifica que para o MEI só pode ser utilizado aqueles CFOPs ali em específico. Então, se eu dizer que eu sou MEI, né, estou usando o CRT 4 e colocar um CFOP 5101 de mercadoria industrializada, vai dar erro de validação. Vamos dar uma olhadinha onde é que eles alteraram isso na legislação?
Aqui dentro do convênio, né, do convênio sem número, né, onde traz a relação de todos os CFOPs, vou deixar aqui o link para vocês fazerem essa consulta. Se a gente dá um Ctrl F aqui e buscar por MEI, a gente já vai encontrar as exceções que eles trazem para cada CFOP, que foi alterado na legislação. Então aqui, por exemplo, o caso da devolução, ó, 1202, devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer devolução de mercadoria efetuada pelo MEI. Então, quando eu estou falando de MEI, vai ser qualquer devolução. Se eu não estou falando de MEI, tem que ser específica para uma devolução de compra de comercialização. Então, se a gente procurar mais para baixo aqui, ó, vai ter, ó, o do retorno, 1904, certo? Que vai ser para qualquer entrada e retorno de remessa efetuada pelo MEI. Aqui vai ter a devolução interestadual. Aqui o retorno interestadual. Ó, o caso da venda que ele mostra aqui. 502. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros ou qualquer venda de mercadoria efetuada pelo MEI. Então, excetuada, claro, as remessas aqui com fim específico de exportação, que daí vai utilizar o CFOP específico para remessa para exportação. Mas tirando esse caso, vai ser utilizado apenas o 502 ou 602 quando for uma venda pelo MEI. Então, esquece aquele CFOP de industrialização, outros CFOPs de vendas específicas que era utilizado para o MEI desde abril de 2025, isso não é mais possível, tá? Essas regras, elas foram alteradas pela nota técnica, a 2024.001, tá? Vocês vão encontrar aqui no portal da NFE, tá? A nota técnica 2024.001, a versão 1.20, é onde foi alterado os campos e as regras para emissão do MEI. Então, se a gente olhar dentro dessa nota técnica, vai ter aqui os erros de validação, ó. A rejeição 337, CFOP inválido para emitente do MEI, CRT 4. Significa que está sendo utilizado um CFOP diferente desses códigos aqui, que é só aceito esses códigos aqui para o MEI. Deixa eu voltar aqui nas orientações do Estado, que tem uma pergunta aqui que ele mostra especificamente quais são os CFOPs que podem ser utilizados pelo... Aqui, ó. Quais os CFOPs que podem ser utilizados por empresas do MEI quando fazem emissão de NFE ou NFCE? Então, aqui o Estado trouxe, resumidamente, todos os CFOPs que vão ser aceitos pelo MEI. Certo? Entendido, pessoal? Qualquer dúvida que vocês ainda ficaram, deixem aqui nos comentários e a gente vai trocando ideia para sanar essas dúvidas de vocês. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.